Dizem que quando o trovão ecoa forte no céu, não é apenas o som da tempestade. É o anúncio da justiça. É o aviso de que algo precisa ser colocado no lugar certo. Xangô não chega em silêncio. Ele não age escondido. Ele se manifesta quando o desequilíbrio passa do limite. Antes de ser orixá, Xangô foi rei. Um governante humano, de carne, sangue e escolhas difíceis. Um homem que carregava o peso de decidir sobre vidas, conflitos e destinos. E foi exatamente por isso que sua história atravessou o tempo. Porque Xangô não representa apenas justiça. Ele representa responsabilidade. O peso de toda decisão tomada. E as consequências que ninguém consegue fugir. Neste vídeo, você vai entender quem foi Xangô antes de se tornar orixá. Como ele se transformou no senhor do fogo, do trovão e da justiça. Porque sua energia é temida e respeitada, e como Xangô atua até hoje na Umbanda e no Candomblé. Mas antes de falar do orixá, precisamos voltar no tempo, para quando Xangô ainda caminhava sobre a terra. Na África, muito antes de ser cultuado como divindade, Xangô foi rei do antigo reino de Oió, um rei conhecido por sua força, por sua inteligência estratégica e por seu senso rígido de justiça. Xangô acreditava que a ordem precisava ser mantida a qualquer custo, que o caos não podia prosperar, que o erro precisava ser corrigido. Mas governar exige escolhas difíceis, e nem toda escolha é justa aos olhos de todos. Algumas histórias dizem que Xangô foi severo demais. Outras afirmam que foi traído. Há versões que contam que o peso de suas decisões o levou ao exílio. O que todas as versões têm em comum é que Xangô não fugiu de sua responsabilidade. Ele assumiu seus erros, carregou suas consequências, e foi nesse processo que sua energia deixou de ser apenas humana. Xangô não começou como um deus. Ele começou como um homem, um rei, um governante da antiga cidade de Oió, no território Iorubá, na África Ocidental. Os relatos contam que Xangô, também chamado de Sango, ou Xangô, foi um rei poderoso, respeitado, temido e profundamente humano. Ele governava com força, justiça e autoridade. Era enérgico, impulsivo, mas também sábio e estratégico. Com o tempo, suas histórias se tornaram maiores do que a própria vida. Diziam que ele controlava os raios, que quando estava irritado, os céus se abriam e o trovão rugia. Até que, após sua morte, o povo acreditou. Aquele homem não era apenas um rei. Ele tinha se tornado um orixá. E assim nasceu Xangô, como conhecemos hoje, senhor do trovão, juiz supremo, força da justiça e da lei divina. Uma das lendas mais conhecidas diz que Xangô possuía poderes sobre o fogo e o raio. Ele carregava o Oxê, um machado duplo, símbolo do equilíbrio perfeito, justiça e consequência. Força e responsabilidade. Conta-se que numa de suas guerras, Xangô usou o poder do fogo e destruiu seus inimigos. Mas a devastação foi tão grande que o próprio Xangô ficou atormentado pela culpa. Ele então desapareceu. E a natureza começou a falar em seu nome. Quando um raio caía, as pessoas diziam: Xangô falou. Cada trovão era um lembrete. Nada fica impune. Toda ação tem resposta. Toda injustiça encontra seu juiz. Xangô é um orixá cheio de símbolos. O machado duplo. Oxê representa a justiça equilibrada. Nem de mais, nem de menos. O fogo e o trovão são a força que transforma. Nada permanece igual depois do raio. As cores, vermelho e branco-vermelho. Força, liderança, ação. Branco, ordem, honra, justiça. Os otás, as pedras do raio, diz a tradição que quando o raio cai, ele deixa pedras sagradas. São os filhos do trovão, objetos de poder, guardados com respeito. E tudo isso diz uma coisa só: Xangô não é apenas castigo. Ele é também proteção contra a injustiça. É o orixá de quem sofre calado, de quem foi acusado injustamente, de quem foi traído, humilhado, prejudicado. Para esses, Xangô é abrigo. Outro ponto marcante da mitologia de Xangô são suas relações com três grandes orixás femininas: Yansan, sua coragem e tempestade;
Ela domina os ventos e os espíritos. É fogo, movimento, paixão. Oxum, doçura, riqueza e amor. Ela acalma o coração de Xangô. Ensina equilíbrio. Obá, lealdade e sacrifício. Símbolo de fidelidade e entrega. Essas histórias mostram que Xangô não é um deus distante, mas um ser cheio de emoções, conflitos, escolhas e aprendizados, assim como nós. Xangô é diferente de todos os outros orixás. Ele não aconselha, ele sentencia, ele não sugere, ele decide, ele não teme a lei, ele é a lei. E mesmo assim, ele ama o equilíbrio, ama a verdade, ama a honra. Por isso, toda vez que o trovão ecoa, é como se a espiritualidade lembrasse: não brinque com a injustiça. Quando a espiritualidade africana chegou ao Brasil, os povos escravizados trouxeram consigo sua fé, sua cultura e, principalmente, seus orixás. Entre eles, Xangô. Na Umbanda e no Candomblé, Xangô continua sendo o senhor da justiça. A força que observa de cima, que pesa, analisa e só então decide. Ele representa a lei espiritual, o equilíbrio entre causa e consequência, o retorno inevitável de tudo aquilo que fazemos. Nada passa despercebido aos olhos de Xangô. Um dos símbolos mais conhecidos de Xangô é o seu martelo sagrado. Ele é o instrumento que representa a decisão final, o peso da verdade, o som do trovão ecoando sobre a injustiça. Quando o martelo de Xangô cai, a mentira se desfaz. O falso é revelado. E quem foi injustiçado encontra proteção. Os filhos de Xangô costumam carregar o senso de justiça muito forte. Não suportam injustiças. Têm voz firme, personalidade intensa e um coração que busca o equilíbrio. Podem até parecer duros às vezes, mas no fundo lutam para que o certo prevaleça. São líderes naturais. Têm postura e aprendem com a vida muitas vezes através das consequências. Na Umbanda, Xangô também é conhecido por defender os injustiçados. Quando alguém sofre calúnia, perseguição ou está sendo atacado injustamente, é a força de Xangô que pode agir. Ele não protege mentiras, não compactua com maldade, mas estende sua mão àqueles que carregam a verdade no coração. Sua justiça não falha. Pode demorar, mas sempre chega. Durante o período de perseguição religiosa, os devotos dos orixás precisavam esconder sua fé. Por isso Xangô foi sincretizado com santos católicos, como São Jerônimo ou São João Batista, dependendo da região. Mas, por trás das imagens, a essência sempre foi a mesma: Xangô, a força, a justiça, o trovão que responde. Muitos médiuns e devotos relatam que Xangô raramente fala muito. Ele observa, espera, e na hora certa, age. Quando Xangô entra na vida de alguém, muitas verdades vêm à tona. Máscaras caem. Situações escondidas aparecem. Às vezes isso dói, mas é libertador, porque a justiça espiritual é uma forma de cura. Xangô não é violência, não é vingança, não é punição sem propósito. Xangô é equilíbrio, ordem, lei espiritual. Ele nos lembra de que tudo o que fazemos volta para nós um dia, e que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Quando falamos de Xangô, não estamos falando apenas de um orixá. Estamos falando de um arquétipo, uma força espiritual que existe para ensinar equilíbrio, verdade e justiça. O arquétipo de Xangô é o da liderança justa, é o da palavra firme, é o da pessoa que não aceita injustiça, que luta pelo que acredita, que assume suas escolhas. Filhos de Xangô costumam ter um senso de justiça muito apurado. Não suportam ver alguém sendo humilhado ou prejudicado. Eles defendem, protegem, se colocam na frente. Xangô não é sobre vingança. Ele é sobre equilíbrio. Se algo está errado, ele ajusta. Se alguém foi ferido, ele cobra. E se alguém errou, ele ensina a assumir as consequências. Não é preciso ser filho de Xangô para sentir sua força. Muitas pessoas carregam traços desse arquétipo: a firmeza, a responsabilidade, a capacidade de decidir quando ninguém mais consegue, a coragem de sustentar a própria palavra,
São pessoas que a vida coloca naturalmente em posição de liderança. Não porque pediram, mas porque os outros confiam nelas. Elas podem ser intensas, podem parecer duras, mas no fundo têm um coração justo e não aceitam prejudicar ninguém de propósito. Há muitos relatos na Umbanda e no Candomblé de pessoas que tentaram prejudicar alguém injustamente. E logo em seguida a vida cobrou. Uma mãe de santo contou que um homem levantou falso testemunho contra uma irmã de fé, acusando-a de algo grave que ela nunca fez. Pouco tempo depois, tudo na vida dele começou a desmoronar. Perdeu emprego, perdeu amigos. Foi obrigado a encarar a própria mentira. Quando procurou o terreiro novamente, ouviu apenas uma frase: "Aqui, meu filho, é casa de Xangô, e Xangô não aceita injustiça." Mas Xangô não é apenas o que cobra. Ele também é quem protege. Muitos relatam situações em que foram injustiçados e sem fazer nada. A própria vida trouxe o equilíbrio. É como se Xangô dissesse: "Não levante a mão, não baixe seu nível, eu resolvo." E resolve, de forma limpa, de forma justa, de forma que ninguém possa questionar. Xangô ensina algo simples, mas profundo. Não existe equilíbrio sem verdade. É preciso olhar para dentro, reconhecer os próprios erros, aceitar as próprias falhas e aprender com elas. Ele não pune por raiva. Ele corrige para ensinar, porque a justiça de Xangô é a justiça que transforma. Para quem busca a energia de Xangô, não se trata apenas de vela, oração ou ritual. Trata-se de postura. Ser justo, ser verdadeiro, ser honesto com seus sentimentos, não compactuar com injustiça, não se calar diante do erro, mas também não agir com ódio. Xangô é equilíbrio, é razão e firmeza, é coração e maturidade. E agora, chegando ao final da nossa jornada, fica uma pergunta importante. O que Xangô representa para você? Xangô não é apenas trovão. Ele é a chama que permanece acesa dentro de quem ama a verdade. Sua justiça não é vingança. Ela é equilíbrio. Tudo o que é injusto cai. Tudo o que é verdadeiro permanece. Quando alguém tenta ferir, humilhar, enganar, manipular, mais cedo ou mais tarde, a pedra de Xangô cai. Não para destruir a vida, mas para corrigir o caminho. Existem 2 momentos na vida de quem encontra Xangô: o dia em que ele te protege e o dia em que ele te corrige. Porque Xangô ama a verdade até o fim. Ele ensina que palavra tem força, que promessa tem valor, que caráter não é fachada, é raiz, e que quem age com desonestidade sempre responde à própria consciência, antes mesmo de responder ao universo. Em muitas tradições, Xangô é visto como o arquétipo do rei justo. Ele é a voz que se levanta contra a mentira. É a coragem de dizer não, quando todos ficam em silêncio. É a postura firme, a coluna ereta, o coração que não aceita humilhação. Filhos de Xangô carregam essa força no olhar. São intensos, honestos, diretos, protegem quem amam, mas também aprendem que poder sem sabedoria não é justiça, é ego. E é aí que Xangô ensina. Rei é quem reina primeiro sobre si mesmo. Quando Xangô entra na vida de alguém, muitas coisas mudam. Máscaras caem, verdades aparecem, mentiras se desfazem, amizades falsas se revelam, caminhos tortos são fechados, portas corretas se abrem, porque Xangô não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente mostra a verdade. E a verdade liberta. Xangô é justiça, mas também é amor, porque só quem ama de verdade deseja o que é certo. Ele nos lembra que tudo tem consequência. Toda ação deixa um eco. Toda palavra tem força. E que o maior tribunal do mundo é a consciência de cada um. Que o fogo de Xangô ilumine nossos passos, purifique o que precisa ser purificado e fortaleça o que já é verdadeiro. Se essa história sobre Xangô tocou o seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz essas histórias chegarem a mais pessoas. E me conta nos comentários, o que Xangô representa para você?